gente vai lutar. Milagres acontecem quando a gente vai. Milagres acontecem quando a gente vai lutar. Olá pessoal, eu sou Evandro Júnior e nós estamos aqui no nosso Gente que Faz, edição especial Eleições 2020. É o seu primeiro mandato como vereador e a sua história de vida é marcada por superação. Nós estamos com Marcion, vereador Marcion. Obrigado por aceitar o nosso convite, por estar com a gente hoje. A honraria é minha, pastor. Tá bom? Vamos lá. As eleições municipais no Brasil foram adiadas para novembro. Isso vai dar para nós tempo para escolher cada um dos nossos candidatos. Tá bom? E uma das formas da gente escolher é conhecendo. Então, esse programa é uma oportunidade para aqueles que ainda não te conhecem passarem a te conhecer. Você tem alguns minutos para se apresentar. Quem é o Marcion? Olha para a câmera e fala, quem é o Marcion? Eu gostaria de cumprimentar a todos os telespectadores do programa Gente que Faz. Para mim é uma honraria muito grande poder estar aqui no seu programa. Na verdade, quem não conhece o Marcion, nós vamos estar passando um pouco de nós. Há muitos anos que eu desenvolvo um trabalho voluntário de recuperação de preso, dependência química, de apoio às pessoas com câncer, de apoio ao idoso e os portadores de deficiência física. Quando liderança comunitária, eu tinha uma produtora de eventos chamada Desejo Produções, que a gente trabalhava recuperando jovens que faziam uso de álcool e droga através das músicas, jovens que tinham talentos. Fato que, contudo, eu sempre militei na política, mas nos bastidores da política. Eu nunca quis ser político, nunca me vi político. Só que o ato que eu fazia já era um ato social político, de transformação das pessoas. Então, quando mais jovem, eu fui convidado por várias vezes a disputar a eleição, mesmo ficando por trás da política. E só de ficar na coordenação eu vi que eu contribuí muito com a vida social de muitas pessoas. Contudo, eu decidi, em si, disputar a primeira eleição. Eu fui puxado o tapete, roubaram o meu sonho. Na segunda eleição que eu decidi disputar, eu consegui disputá-la, ficando na terceira suplência. Na outra eu fiquei na segunda suplência e nessa eu fiquei na primeira suplência, assumindo como vereador depois da ação desencadeada pela Polícia Federal do Mar de Lama. Você entendeu? Então nós assumimos, no caso, o lugar do vereador afastado, Leonardo Glória. Contudo, eu tive a escolha de ficar com o governo, recebendo todos os benefícios do governo, e tive a opção de ficar com o povo. Só que como o meu sonho era servir a minha cidade, eu decidi ficar com o povo. Como eu disse em conversa, em gravação com o senhor, eu preferi ficar com o povo e sofrer as consequências, como foi determinado pelo majoritário do governo. Quando ele impõe para os vereadores, ou você está com ele ou está contra ele. Então eu preferi estar com o povo. Sofri as consequências devido ao problema de saúde que me veio, devido aos embates na Câmara, que não foi fácil, foi difícil para poder buscar o meu espaço e buscar com que eles tivessem respeito por mim. E, contudo, eu passei por uma situação bem delicada, mas eu sempre deixei bem claro que jamais eu iria desistir. Jamais iria desistir porque eu sou filho de um ser que mostrou que quando a gente tem fé, nós conseguimos, no caso, ir além da fronteira, que é o Deus, nosso Deus, que a gente teme muito e tem um prazer
de sempre elevar o nome destes. E sou filho também de um casal de pessoas, no caso guerreira, que nunca desistiu em meio às dificuldades e nunca teve medo de bater de frente com os problemas. E eu não tenho medo de bater de frente com o sistema. Hoje, como vereador, eu devi ter passado pela situação toda que passei. Deus me honrou, está hoje como vice-presidente da casa, e Deus está me honrando na condição, com muita dificuldade, de nos preparar para uma eleição na candidatura de prefeito, atendendo à vontade da população que carece de ter pessoas de caráter moral e, acima de tudo, que tenha compromisso com o bem público. Marcion, você conhece as três facetas da nossa sociedade? Sim. O lado da comunidade, onde você era produtor de eventos. Sim. Agora o lado da comunidade evangélica. Uhum. E o lado do sistema. Uhum. A primeira pergunta é: qual é a governador Valadares que você almeja? Evandro, governador Valadares que eu almejo, eu vejo muito distante, mas não vejo difícil de conquistar. Porque o que depende hoje são que os governantes, no caso, precisam de ter prioridades. E, infelizmente, muitos, por querer levar vantagem em tudo, principalmente em licitações, acabam não assim fazendo a prioridades e beneficiando alguns correligionários ou, às vezes, alguns familiares. E é o que eu não quero fazer como quando assumi a Prefeitura de Valadares. Na verdade, eu quero trabalhar com pessoas que conhecem do sistema, que conhecem do trabalho público, dando condição à cidade desenvolver. Porque se eu coloco uma pessoa para poder trabalhar na prefeitura, e essa pessoa vai demorar 2 a 3 anos, no caso, para poder ter conhecimento do sistema e resolver o sistema. Quando eu pego uma pessoa que já é efetivo e dou condição a ela, eu evito de ter que precisar de pagar cursos profissionalizantes até que a pessoa tenha condição de se evoluir e dar sequência ao trabalho. Sequência ao trabalho, isso, sequência ao trabalho. Então, hoje, nós temos a consequência de uma falta de responsabilidade de colocar pessoas despreparadas em alguns cargos que atrapalham a cidade de crescer. Então, no meu ponto de vista hoje, todos os pilares que foi levantado por senhor aqui agora é uma coisa que eu tenho vontade e vejo a necessidade de fazer a diferença através disso. Ok. Então, a próxima pergunta é: qual seria o critério de escolha dos colaboradores de primeiro escalão? Técnico ou político? A gente não pode dispensar a questão política, porque a gente tem que respeitar os acordos às vezes. Mas eu não posso passar por cima da necessidade de nós colocarmos pessoas técnicas. Em quase todos os partidos nós temos pessoas preparadas para assumir cada pasta. Mas aquela pasta que não tiver condição de ter pessoas preparadas, eu faço questão de colocar pessoas que tenham perfil e que tenham condição de poder tocá-la, no caso, sem atrapalhar o crescimento da cidade, dando condição de um efetivo estar trabalhando, ocupando a mesma, no caso, para que a cidade cresça e desenvolva. Dentro disso, antes da gente continuar, qual é o político, seja local, seja em nível estadual ou federal, que te chamou a atenção para que você pudesse ingressar na vida política? Pastor Evandro, olha para você ver a situação. Como eu disse, eu nunca quis mexer com política. Eu sempre tive na política algo muito sujo. E quando mais jovem, eu fui convidado pelo Fassarella para poder disputar a eleição. O mesmo colocou para mim que eu tinha condição de contribuir mais com a política.
eu deixei bem claro para ele que eu não iria mexer porque eu não tenho sangue para isso, que a política era safadeza pura. Ele virou para mim e falou: meu filho, você tem razão, a política é safadeza pura. Você sabe por quê? Porque todos os anos são os mesmos corruptos, os mesmos políticos que candidata. As pessoas de bem que desenvolvem um projeto e têm um trabalho maravilhoso igual o seu, acabam se tornando covardes e ficando de fora da política. Quando ele falou assim, eu me senti que eu tomei uns tapas na cara sem que fosse tocado. Então eu refleti no caso, onde eu vi que, sem ser político, eu já estava fazendo muito pela minha cidade. E sendo, eu imaginei que eu ia ter condições de fazer mais. Só que as coisas não é do jeito que nós pensamos. Vou dar um exemplo. Eu imaginei que quando eu assumisse como vereador, eu ia ter condição de fazer e acontecer. Só que o sistema não é do jeito que a gente pensa. Ou você está com eles ou está contra eles. Assim que o prefeito colocou para mim e assim que está sendo. Então, o que ele fez? Ele comprou o sistema, corrompeu o sistema, no caso, para poder ter condição de sair na frente, levar vantagem. E todo aquele sonho que eu tive foi frustrado. Eu vi que realmente eu tinha razão, que a política era mais suja do que eu pensava. Então, eu decidi usar algumas técnicas para derrubar e quebrar o sistema. Qual que era delas? A primeira, quando detectei. Quando o prefeito bateu de frente comigo no direito de exercer a minha função, que é de fiscalizar o ato, quando eu informei para ele que ele estava cometendo ilegalidade, colocando um parente para ocupar cargo público, e quando eu vi que ele estava fazendo isso com a finalidade de colocar os vereadores a fazer a mesma coisa para prender vereador, agora já vamos para o lado mais sério, hein? Eu decidi entrar com um processo de nepotismo contra o prefeito. Fato esse que, na época, o juiz em questão, por ser amigo do prefeito, julgou improcedente a nossa ação. E nós, não satisfeitos com a decisão, e era direito nosso correr atrás, nós conseguimos ir a Brasília e despachar direto com o ministro Marco Aurélio de Mello, e o mesmo entendeu e viu a ilegalidade. E hoje nós fizemos uma denúncia, hoje que eu falo, no decorrer do nosso trabalho de vereador, fizemos uma denúncia ao Ministério Público do nepotismo cruzado, que favorece muitos vereadores a barganhar cargo com o governo e assim ficar preso votando projetos contra a população, se beneficiando, quando, na verdade, o que eles teriam que fazer era trabalhar em prol, foi eleito para isso, para trabalhar em prol da sociedade, fiscalizando. Marcion, nós vamos fazer um primeiro intervalo. No segundo bloco, você vai falar sobre qual é a prioridade do seu governo, caso eleito. Prioridade. Brigar com o sistema, transformar o sistema ou entrar para o sistema? Qual será a prioridade do governo, caso eleito, do Marcion? Isso no próximo bloco. Combinado? A gente vai para o intervalo e a gente volta já já aqui no Gente que Faz, edição especial Eleições 2020.